14 horas e 1 minuto desta sexta-feira, dia 7 de agosto de 2020. Começa agora mais um Salutes, um programa que visa o resgate das medicinas ancestrais, sobretudo a acupuntura e a medicina tradicional chinesa, que são as minhas especialidades clínicas. Mas também a medicina ayurvédica, que é da Índia, a medicina tibetana, e busca unir todas essas medicinas ancestrais, ao que há de mais moderno na medicina e nas linhas terapêuticas das mais diversas linhas, com base nos fundamentos principalmente da física e da mecânica quânticas. Falamos agora, a partir de agora, ao vivo pela TV Guarulhos, canal 3 da NET, 508 tela Vivo HD, pelo site da tvguarulhos.com.br, aliás, tvguarulhos número 3.com.br, e eu vou aqui compartilhar com a minha página do Facebook para que o internauta também acompanhe ao vivo o nosso programa. A partir de agora teremos 1 hora de programação, sendo que a primeira meia hora também será apresentada na TV aberta em São Paulo pelo canal 9 da NET, canal 186 da Vivo, analógico, canal 8 da Vivo Fibra, geralmente às quartas-feiras, às 11 da manhã. O Salutes também é apresentado na AltV de segunda-feira, transmitido pela AltV, a primeira TV da internet, e também pela página do Facebook. Momentaneamente nós estamos suspensos por conta da Covid-19, o estúdio está lá em algumas adaptações e a gente não está fazendo o programa lá, portanto só aqui às sextas-feiras às 14 horas. Muito bem, meu nome é João Carlos Baldan, sou formado em acupuntura pela Associação Brasileira de Acupuntura, ABA, desde 2000. Ali eu fui professor do curso regular de formação em acupuntura e também diretor da entidade. Eu tenho pós-graduação com título de especialista em psicopatologia pelo Instituto de Psiquiatria, o IPQ, da Universidade de São Paulo, portanto, Hospital das Clínicas. Psicopatologia trata das patologias ou dos desequilíbrios, das patologias, das doenças ligadas à psique. A psique é a soma da pensamento e as emoções, né? Psique psicologia é mente e emoção. Além disso, para poder dar aula de acupuntura, eu fiz um curso de pós-graduação em acupuntura e ciências clássicas chinesas, pelo IBRAU e pela Faculdade Dr. Leão Sampaio. Tenho participado de diversas palestras e cursos sobre florais quânticos, fiz pós-graduação em física quântica e biorressonância aplicada à saúde com o professor Kunio Inamoto. Também fiz o curso de extensão universitária em Física Quântica e Medicina Energética, promovido pelo Instituto BEM e pela Nova Ciência, que são os patrocinadores do nosso programa aqui na TV Guarulhos. Muito bem, hoje nós vamos fazer uma homenagem à doutora Hulda Clark. Na verdade, a gente até se julga, o pessoal da Nova Ciência, o pessoal que faz o curso de pós-graduação da Nova Ciência, e mesmo a gente, que eu, embora seja acupunturista, trabalhe com a medicina tradicional chinesa, nos nossos estudos sobre física quântica, a gente praticamente se julga, né, ou se coloca com a pretensão de ser os continuadores da Hulda Clark. Afinal de contas, no nosso consultório, a gente usa cotidianamente o chamado PC Zapper. E o Zapper começou, a Hulda Clark começou a trabalhar com ele há muito tempo atrás. Inclusive, ela comercializava esse equipamento por eletroacução para matar vírus, bactérias, fungos e etc., que, segundo ela, são praticamente responsáveis por todas as doenças. Então, eu estou muito contente de fazer essa pequena homenagem ao Hulda Clark. Nós vamos falar um pouco de cada um dos vírus, das bactérias, dos protozoários, dos vermes e tal, para a gente ter uma noção do que existe de bicho dentro da gente. Aliás, somos mais bicho do que gente, né? Calcula-se que nós temos mais células desses bichos do que as próprias células humanas. Então eu gostaria, vou pedir para o nosso Lucas colocar a primeira tela, que é a apresentação do nosso tema de hoje.
A cura para todas as doenças, a importância dos parasitas nos processos de adoecimento, segundo a doutora Hulda Clark. Vamos para o próximo. Essa frase é clássica da doutora Hulda Clark e resume a apresentação do nosso programa de hoje. A eliminação de parasitas, bactérias e vírus do organismo, usando remédios à base de plantas ou eletrocução, aí eu coloco aí a passagem de corrente elétrica, que é o zapper que ela utilizava e que é o que a gente utiliza hoje nos consultórios. Enquanto remove-se poluentes da dieta e do ambiente, será capaz de curar diversas doenças, diz a Madame Clark. Vamos saber um pouco quem foi essa mulher, Madame Clark. Ela nasceu em 18 de outubro de 1928 no Canadá e faleceu em 3 de setembro de 2009, portanto aos 81 anos na Califórnia. Doutora Hulda Clark iniciou seus estudos em biologia na universidade, eu não sei como se fala esse nome, vou chutar aqui, Saskatchewan, eu acho que é isso, Saskatchewan. Saskatchewan, diz o Lucas, não sei se é isso mesmo, no Canadá, onde foi agraciada com títulos de bacharelado e mestre com altas honras em biologia. Após 2 anos de estudo na Universidade de McGill, ela frequentou a Universidade de Minnesota, estudando biofísica e fisiologia celular. Recebeu seu doutorado em 1958 pela Universidade de Minnesota. Quem foi a doutora Hulda Clark? Naturopata, autora e praticante da medicina. Eu não gosto desse termo, né? Eu mesmo fiz PowerPoint, mas enfim, medicina alternativa. Afirmou em vários livros que as doenças, inclusive câncer e HIV, estão relacionadas às infecções denominadas parasitárias. O método, olha algumas obras, né, que ela publicou, a doutora Hulda Clark. O método de leitura das 3 corujas, a cura de todos os cânceres, a cura para o HIV, a cura para todas as doenças, a cura para todos os cânceres avançados, de 1999, Manual de Laboratório da Ciência Sincromedidor, a presença de todos os cânceres, a cura e prevenção de todos os cânceres. E de qualquer maneira, o livro mais conhecido da doutora Clark é A Cura de Todas as Doenças. Esse, o segundo, A Cura de Todos, na verdade, é 1, 2, 3, o quarto, publicado em 1995, A Cura para Todas as Doenças. É o mais conhecido, é o mais colocado aí no público, etc. Volta aqui para mim um pouco, Lucas. Segundo a Hulda Clark, a comida e os suplementos alimentares foram manchados por substâncias contaminantes, como metais pesados, subprodutos do processo de produção, resíduo e mofo. Dr. Neto, que é um grande amigo, um especialista em micotoxina, ele já esteve no nosso programa, eu quero trazê-lo novamente, está assistindo o programa aqui com a gente, perguntou para falar um pouco sobre micotoxinas, né? São várias micotoxinas, principalmente a aflatoxina, que favorece e alimentam os fungos, né? Mofando o organismo internamente e são responsáveis, sim, por várias doenças, inclusive o câncer. A doutora Clark, pode ser o slide, por favor. A doutora Clark declarou ser capaz de curar todas as doenças a partir da destruição destes parasitas por zapping, que é o zapper que a gente usa aí. Aliás, está disponível em nossa loja virtual, tá? Você pode até pesquisar mais informações na nossa loja virtual sobre o PC Zapper, que vai ver como é que ele funciona. São aparelhos elétricos que ela mesma comercializava e hoje a Nova Ciência produz e a gente comercializa na nossa loja, com dietas específicas e tratamentos naturais, como o extrato de nogueira verde, o extrato de nogueira preta também, por exemplo, entre outros. O próximo, por favor. Em seu livro, A Cura de Todos os Cânceres, a doutora Clark postulou que todos os cânceres são causados pelo verme Faciola buschi.
A doutora Clark trabalhou em clínicas nos Estados Unidos e depois de uma série de dificuldades legais e ações de Comissão Federal do Comércio, ela se mudou para Tijuana, no México, onde atendia na Clínica de Nutrição Século. Pode ir para frente. Como era de se esperar, volta aqui para mim. Como era de se esperar, a doutora Clark foi perseguida, teve até umas histórias muito dramáticas, né? Porque todo mundo que faz sucesso, principalmente com novidades muito grandes na área das terapias, acabam tendo problemas, né? Com os órgãos federais de administração de drogas e etc, e etc, e etc, né? A gente pode lembrar do Raimundo Raif, por exemplo, também, que também trabalhava com microscopia e também trabalhava com zapper e com equipamentos eletrônicos para tratar vírus, bactérias e etc. Também foi duramente perseguido, teve o laboratório quebrado, enfim. A doutora Clark, sim, podemos colocar no nosso slide, Lucas, também enfrentou esse tipo de problema quando os seus métodos foram banidos, olha a palavra, banidos pelas autoridades como a Comissão Federal de Comércio dos Estados Unidos e a Administração de Alimentos e Drogas. E muitos afirmaram que o seu método era bizarro e fraudulento. Bizarro e fraudulento. Olha o tipo de acusações. Volta aqui para mim, Lucas, por gentileza. Segundo ela, os principais agentes patogênicos são os parasitas e protozoários, as bactérias, vírus, fungos e príons. Príons praticamente é o responsável, chega a ser um unicelular, ele na verdade é o que provoca e promove a doença da vaca louca, não sei se vocês lembram disso, mas na verdade é uma proteína, né? É uma proteína, o príons. Coloca o monitor para a gente colocar, pula uma, Lucas, vamos direto às explicações. Ao próxima tela, por favor. Cacurci UF, aleluia, volta aqui para mim, vamos ver aqui as mensagens. Eu peço perdão porque eu estou usando o celular hoje para acompanhar os slides aqui. Cacurci UF, isso aqui é para você, Lucas. Aleluia, o som tá bom, finalmente, né? Finalmente, a partir de agora estamos no novo endereço, os equipamentos de primeiro mundo. Vamos entrar na Com Brasil em breve ao vivo, em todo o território nacional, pela Vivo, pela Sky, pela Oi, pela GTV. Quem sabe talvez a gente até mude, porque eu reivindico entrar ao vivo sempre. O pessoal pode, esse programa aqui será reprisado em território nacional, mas a minha grande vocação, o que eu gosto mesmo de verdade é fazer ao vivo, né? Onde a gente erra, aumenta o som, a gente tem que improvisar, mas é o que dá o grande barato, né? O que dá o grande prazer de a gente fazer, sem dúvida nenhuma, segundo eu penso, é ao vivo. Cacurci UF, então, falou, aleluia, o som tá bom. Regina Lopes, boa tarde. José Lopes Fernandes também. Wilson Moraes, iluminação. Luiz Hilário Moraes, parabéns, muito bom. Walter Rodrigues, o som está muito bom, parabéns. Parabéns pelo relevante trabalho. Eládio Amorim, muito obrigado a vocês pela audiência. Vamos juntos. Vocês deixem os comentários aí, por gentileza, que eu estou acompanhando aqui pelo celular as próximas telas. Então vamos lá, Lucas, aos agentes patogênicos, parasitas e protozoários, bactérias, vírus, fungos e príons, os chamados príons. Próxima tela, por favor, meu caro. Parasitas, o que são parasitas? São organismos multicelulares que retiram nutrientes dos hospedeiros, ou seja, dos próprios pacientes, né? Na verdade, das próprias pessoas, né? Isso que acontece com o hospedeiro. O hospedeiro é o prejudicado pela presença dos parasitas. Eles se alimentam sugando o sangue, embora alguns se alimentem também da bile. A bile geralmente é promovida pela vesícula biliar, principalmente, como o Clonorchis sinensis, ou até esses bichos parasitas chegam a devorar tecidos. Olhem só, volta aqui para mim, Lucas. A devorar o tecido significa que eles comem o tecido
criando praticamente túneis dentro dos órgãos. Por isso que às vezes você tem que fazer vários processos de desvermifugação, porque eles não ficam só no intestino grosso, no intestino delgado, em que você tomando um vermífugo ou provocando uma diarreia, ou mesmo fazendo um enema de café, um enema com MMS, por exemplo, você acha que está limpo de todos os vermes. Não, muitas das vezes, inclusive em determinadas luas, né, como a lua minguante, a lua crescente, eles acabam entrando dentro dos órgãos e mesmo que você faça uma limpeza intestinal, eles ainda estão presentes dentro de determinados órgãos. Que bichinhos, né? Os bichos que dão em gente. Próximo slide, Lucas, por favor. Olha aqui, ao vivo é isso, ó, celular caindo, chamando o Lucas não põe a tela, é maravilhoso, é tudo assim. Protozoários. E eu perdi aqui as telas. Serem unicelulares, quase sempre microscópicos, eucariotas, que significa o quê? Uma estrutura semelhante à de células animais e vegetais. O que quer dizer seres eucariotas? Eles possuem um núcleo diferenciado, protegido por uma membrana onde encontra-se uma informação genética. Ou seja, eles têm uma membrana que tem um núcleo e que tem um DNA, tá? A gente vai ver mais para frente o DNA. Volta aqui para mim e vamos falar também dos os que têm RNA, que é o caso do coronavírus, né? Ele não tem um DNA e sim um RNA, o desoxirribonucleico e apenas o ribonucleico, tá? É o RNA. Próximo slide, por favor, Lucas. Bactérias, organismos unicelulares em que o material genético não está dentro de uma membrana, ou seja, não tem o celular, não tem esse núcleo celular, né? São procariotas e a maioria dessas bactérias, são também microscópicas. Próximo, fungos, são subdivididos em bolores e leveduras. Eles se proliferam quando o sistema imune está baixo ou quando a ingestão de antibióticos destrói a flora, a microbiota intestinal e é substituída por fungos patogênicos e bactérias. Volta aqui para mim, Lucas. Para falar a verdade, né, dizem os especialistas, sobretudo em áreas de microbiota intestinal, depois que se toma uma carga de bactérias, de antibióticos durante um determinado período para se combater uma infecção e a própria presença de bactérias, demora-se para que a microbiota, não é, a chamada flora intestinal, se recupere, demora cerca de 24 meses, né? 2 anos para que essa microbiota, para que esse bioma intestinal volte a funcionar. Os chineses sempre falaram que o intestino delgado, não o grosso, o intestino delgado é tido como o segundo cérebro. E hoje sabe-se, a medicina fala, né? Os intestinos produzem muita serotonina, o intestino é o segundo cérebro, mas os chineses falam isso há muito tempo atrás, aliás, mais de 5.000 anos. Eu já falei isso em programas anteriores, mas a posição original do Tai Chi Chuan, né, quando você baixa a consciência da mente para as vísceras, você imagina como se fosse uma luz ou a própria consciência da mente descendo pelo interior do seu corpo até chegar nos intestinos. E a mão direita sobre a esquerda você coloca abaixo do externo aqui, né, os 3 dedos acima do umbigo, né, para que você comece a se concentrar no intestino delgado, que é o que a gente chama de inteligência visceral. Ou seja, você amaina o processo mental, os macaquinhos, né, o cheat da mente, que está toda hora pensando, né? Ele cria um processo autômato, por isso que a gente brinca que às vezes a gente é muito robô, né? Porque todos os processos que a gente aprendeu quando criança acabam se tornando autômatos e eles começam a ser automáticos. Você vê uma coisa, já reage, você não passa pelo raciocínio ou pelas emoções se aquilo é adequado ou não. Você começa num processo robótico
a agir de uma determinada maneira por conta das tuas convenções, né? Mentais principalmente. E essa mente fica o tempo todo falando, falando, falando. Por isso que é importante você parar um pouco o pensamento, que é o início do processo da meditação, de ditar a mim mesmo, e passar para a víscera para que o seu organismo possa se manifestar e se orientar em relação a uma determinada situação, em relação ao que fazer naquele momento, ou em relação até à própria postura diante da vida. Próximo slide, por favor. Prions, é o que eu falei há pouco, né, quando nós estávamos apresentando esse tema. Não são seres, são proteínas, como eu disse, com formas aberrantes. Atacam o sistema nervoso e um bom exemplo é o exemplo da doença da vaca louca. Para a doutora Uda Clark, os prions provêm de células liberadas pelo hipotálamo, onde sempre há a presença do parasita. E agora? Não sei, pessoal, está escrito aí, ó. Acrancantorrhynchus. Vou tentar de novo. Acrancantorrhynchus. Volta aqui para mim, Lucas. O hipotálamo, nos seres humanos, principalmente nas pessoas, ela fica atrás do cérebro e é responsável onde gerenciam-se principalmente as emoções, né? Tem o córtex, né, que nos diferencia, que é o tecido mais superficial do cérebro e que nos diferencia dos animais, né? Por isso que é uma bobagem a gente falar que o homem é um animal racional, né? Nós não concordamos com esse tipo de coisa. Deixa eu dar uma olhada aqui nas mensagens. Será que mioma no útero também é por causa de vírus, bactérias, fungos e protozoários? E o caso de resposta é sim, o que tomar para curar? Cláudia, muito provavelmente o mioma é provocado por bactérias e vírus, sim. Para curar, aí precisa identificar, nós precisamos, o Zapper, ele é muito importante para quebrar, o hidrovitalis é muito importante para drenar. Mas para isso a gente tem que fazer um diagnóstico, a gente faz o diagnóstico tanto com a Aurameter, com o ProSync e outros equipamentos, a gente faz o diagnóstico para depois atacar, né? Não adianta você pegar uma metralhadora, sair dando tiro para poder depois saber onde vai pegar os tiros. Primeiro a gente precisa achar o pato para depois atirar na direção correta. Ed Brito, obrigado, Dr. Baldan, pela aula. Caiu do celular, isso é estar na sala de aula. Grande abraço. É isso mesmo. Boa tarde, Dr. JC, Aline Moraes. Quais as doenças relacionadas com os parasitas? Vamos ver aqui várias, né? Várias, mas são muitas doenças. Faltam 3 minutos para a gente encerrar a nossa primeira meia hora. O Lucas já entrou aqui avisando. Antes de a gente encerrar, que eu quero aproveitar, porque essa meia hora também vai ser exibida na TV aberta, na TV aqui em São Paulo, que é o canal 9 da NET, canal 186 da Vivo Analógico, canal 8 da Vivo Fibra, de modo que eu queria convidá-los todos da TV aberta a nos acompanhar, por enquanto, sexta-feira, às 14 horas, na TV Guarulhos, ou pela minha página do Facebook, baldan.joãocarlos, no Facebook, tá? Todas as sextas-feiras, por enquanto, às 14 horas. Vamos passar os GCs, por favor, antes de a gente encerrar essa meia hora, por favor. Esse telefone é o telefone da secretária para marcar consulta, ter informações, podem passar perguntas, na medida do possível, entre consultas e outras, eu acabo respondendo cada uma das pessoas que me procuram. WhatsApp, tá? De preferência, manda o WhatsApp por texto, ou uma gravação rápida, a gente, na medida do possível, responde. 977192266. 977192266, quer dizer, na medida do possível a gente responde desde que é a área do nosso conhecimento. Às vezes me perguntam sobre aparelhos que eu não conheço, sobre algumas patologias que eu também não conheço, ou tenho alguma dificuldade em tratamento, e eu não tenho o menor pudor, né, em falar que eu não conheço, eu não sei. Eu tenho toda essa humildade até para fazer pesquisas e ver como que nós, com os nossos recursos, podemos ajudar determinadas questões. Próximo slide, esse é o contato da Nova Ciência. Vai ter um curso agora, dia 22, 23 de agosto. Aliás, é sobre câncer e biorressonância, né?
é um dos módulos mais bem procurados, mais bem buscados, né? Vai ser EAD por enquanto, por conta da pandemia, e os telefones é esses que estão na tela, 95687-5835, 95687-5835 ou 3904-9832, 3904-9832, falar com a Gracinha da Lauren, Próximo, loja virtual, onde tem o Zapper, tem o Hidrovitalis, tem o ProSync, loja.jcbaldan.com.br. Nós somos representantes da Nova Ciência, apresentamos os mesmos preços que a fábrica. Nós temos o preço de fábrica, não temos nada além do que a fábrica também coloca. O Zapper ali tem algumas informações básicas, tiramos muitas informações por causa da Anvisa e etc. Mas de qualquer maneira tem algumas informações básicas. A tecnologia desse equipamento é a mesma que a doutora Uda usava em seu tempo. Próximo, o site www.jcbaldan.com.br, que precisa ser reformado, ainda vai ser reformado. Os canais virtuais, o Instagram, @jcbaldan.acupuntura. Este programa Salutes, quanto todos os demais, 10 anos na UTV, aliás, 11 anos na UTV em junho passado, e 1 ano e meio aqui na TV Guarulhos, estão em 2 canais do YouTube, o que tem o meu nome, João Carlos Baldan, e também no canal Além de Agulhas. Nesses 2 canais vocês têm praticamente todos os programas, manda buscar por tema, por assunto ou por entrevistado. Só tem grandes entrevistados no nosso programa, nós somos muito criteriosos. Tem muita gente que às vezes quer dar entrevista, mas eu faço toda uma avaliação de conteúdo, de fato, né, para não fazer simples propaganda. Tem mais algum slide ou não? Nenhum? Então é isso, encerramos essa primeira meia hora no programa junto com a TV aberta e damos continuidade na TV Guarulhos para a segunda meia hora, onde fica, na verdade, a melhor parte do programa. Afinal de contas, a gente vai levantando o assunto e começa a arrematar a partir da segunda meia hora. Apesar que, pelo número de slide, como eu falo muito também, como muitas pessoas reclamam, eu acabo falando mesmo, eu não sei se vai dar tempo de a gente falar todos os slides. Vamos para o próximo, por favor. Lucas Trenti. É Lucas Trenti, né? Acertei, não? Trentin. Isso, Trentin. Aí qualquer coisa você liga na TIM. Trentin. Vamos lá, Lucas Trentin. Próximo slide. O que são vírus? Os vírus infectam as bactérias os animais e também os seres humanos. A doutora Uda Clark afirma que os vírus não são ameaça grave, porque seu desempenho necessita de um detonador que os ative e que são de 2 tipos. O que tem o ácido ribonucleico, o ARN, que é o caso da Covid-19, todo mundo ouviu falar do ARN, e os que têm o DNA, que é o ácido desoxirribonucleico. Se não me engano, isso aí eu aprendi na escola há muito tempo atrás, não sei se é isso mesmo. Os médicos de plantão que estão nos assistindo, que nos socorram, pelo amor de Deus. Próximo slide, Trintim. Parasitas estão presentes na origem de todas as doenças degenerativas. São portadores de bactérias, portadores, hein? Eles portam as bactérias, os fungos e vírus. Podem dar origem a outras doenças. Os parasitas ou parasitos são organismos que vivem em associação com outros, dos quais retiram os próprios meios para a sua sobrevivência, normalmente prejudicando o organismo hospedeiro por um processo conhecido por parasitismo. Próximo slide, por favor. Eu acabei perdendo aqui, viu, Lucas? Eu acabei perdendo totalmente aqui. Você quer pegar aqui para ver se consegue colocar a apresentação aqui para mim, por gentileza? Os parasitismos podem causar uma séria reação inflamatória
tanto no fígado quanto no baço. A inflamação, como a gente sabe, é uma agressão ao órgão e onde há muitas citocinas promovidas pelo sistema imune, né? São as células killer, vão para o local ali para combater a inflamação e acabam também atrapalhando o funcionamento normal destes órgãos. Os parasitas geralmente adentram o organismo na forma de microscópicos ovos, junto com alimentos ou água contaminados, o que não falta hoje na nossa modernidade, infelizmente, tanto os alimentos quanto águas contaminadas. Quando ainda é uma larva, o parasita viaja pelo corpo até chegar ao intestino delgado, onde cresce, se reproduz e libera filhotes junto com as fezes. Próximo, por favor. E os protozoários, né, que causam muitas doenças, né? Quem estava perguntando, os parasitas, protozoários, os protozoários causam amebíase, causado pelo Entamoeba histolytica, doenças de Chagas, que é muito comum e conhecida aqui no Brasil, a giardíase, a leishmaniose, a malária, a toxoplasmose, que é muito comum no nosso consultório. É muito comum a gente detectar por auramíter e pelos equipamentos eletrônicos a toxoplasma nos nossos pacientes, é mais comum do que se imagina, e a tricomoníase também não deixa de ser bastante comum. Próximo slide, por favor. E os oxiuros, né? Que também são os vermes responsáveis por uma das infecções parasitárias mais comuns do mundo. Entre os mais conhecidos, conseguiu? A tênia, a trichinella, o esquistosomo, a filária, trichurius, tricúria, lombriga e o ancilostoma duodenale. Olhem só cada nome, né? Os caras têm... Eles são bem pelo menos batizados, né? Cada nome bem interessante. Vamos lá para o contato das crianças. Não, é o oxiuro. Como é que eles principalmente se reproduzem, você pode detectar com o seu filho pequeno? Esse verme é responsável por uma das infecções mais comuns do mundo, mais incidente em criança, e quando a larva fêmea, durante a noite, sai do corpo pelo orifício anal, coloca os ovos na região próxima à entrada do reto, causando fortes coceiras no local. Então, se a criança consegue, você imagina que a criança fique coçando a região do reto, é muito provável que ela apresente oxiurus. No próximo slide a gente vai ver a figurinha da tênia. Isso aí já foi, a tênia. Olha só, a tênia, ela é um absurdo porque ela principalmente ocorre pela ingestão de carnes vermelhas mal cozidas e é um parasita bastante marcante. Pode enxergar, volta lá a figurinha, pode enxergar a incríveis 6 metros de comprimento. Você pode imaginar isso? Olhe para o seu teto agora, imagine que tem 2,5 metros a 3 metros. Uma tênia tem o dobro dessa distância do chão até o teu teto, dentro do seu intestino. Pode passar para o próximo, então? A identificação acontece quando é possível ver partes do verme nas fezes. E como eu disse, a infecção se ocorre principalmente pela ingestão de carnes vermelhas mal cozidas. Há 2 tipos de tênias, a saginata e a solium. Causam a teníase ou a cisticercose, a mais grave causada pela tênia solium. Pode atacar músculos, olhos e cérebro, gerando convulsões, dores ou até mesmo a morte. Volta aqui para mim. A gente sabe, né? A gente tem colegas oftalmos que inclusive viram fazendo a desvermifugação, trabalhando com biorressonância, chegaram até ver tênia se mexendo dentro do olho do paciente. Aliás, tem alguns filmes na internet muito feios, horríveis, de um chinês que começa a sair bicho do olho, e é verdade, são as tênias.
Quando vão para o cérebro, elas colocam os ovos, esses ovos acabam se cristalizando por conta do cálcio, em tomografias e ressonâncias mais adiantes, consegue inclusive ver uns determinados pontinhos brancos por conta desses ovos que foram calcificados no cérebro. Olhem só como é que é a gravidade do assunto. Próximo, vamos falar um pouco da trichinella. Deixa eu ver se tem mais comentários aqui. Trichinella, Facebook. Célia Teixeira Sampaio, saudades Baldam, como o Sampaio lhe chamava. É verdade, Célia. Parabéns pela sua carreira, ele teria muito orgulho de você. Você sabe que até recentemente, até um pouco antes da morte do professor Sampaio, a gente ia nos encontros do Alarico, e eu lembro quando uma vez eu quebrei uma porta do banheiro, a gente fazia aquelas malandragem, né? E ele me pegou umas madeiras e falou, agora você vai arrumar. Eu nunca esqueço, ele me deixou umas 2 horas lá, eu mexendo com aquilo. Eu nunca mais esqueci. A gente riu muito dessa história. Meu irmão, quando pequeno, tinha infecções de garganta de repetição e o otorrino passou um antiparasitário e nunca mais teve o mesmo problema. Hoje eu tenho uma amiga na mesma situação, escreve a Aline Moraes, que vermes causam infecções na garganta? Vários. Comida japonesa, por ser crua, é um grande risco de contaminação? Muito obrigada. Sim, Aline. Inclusive, eu gosto de comida japonesa. E a gente já viu vermes dentro do próprio sushi, né? daquele peixe vermelho, né? Que não é bem vermelho, na verdade aquilo é tingido, mas de qualquer maneira do salmão. A gente já viu vermes dentro do salmão, sim. João Pedro, aqui em Portugal uso bastante a abordagem da terapia Clark, muito bom. Obrigado pelo seu comentário, abraços aos patrícios aí de Portugal. Vamos à trichinella então, que é o próximo slide. Perdi de novo, eu sou especialista em perder aqui, viu, meu caro? Você acha e eu perco. Põe o próximo slide para eu, enquanto você faz umas mandracarias com o meu celular. Esse parasita chamado trichinella causa uma severa e séria infecção que pode culminar tanto em febre, diarreia, dores abdominais, vômitos e até problemas cardiorrespiratórios fatais. Por apresentar problemas cardiorrespiratórios fatais, eu imagino que não está escrito aí, mas provavelmente deve atingir também os rins, né, que principalmente cardiorrespiratório estão ligados à insuficiência renal. O problema ocasionado pela trichinella pode variar conforme o número de larvas que a pessoa ingere, por meio principalmente da carne de porco mal cozida. Para matar os corpos desse verme presentes nas carnes suínas, recomenda-se, segundo a doutora Uda Clark, que se cozinhe a carne de porco por pelo menos 77 graus Celsius. Vamos ao equistossoma. Ô bicho feio esse aqui, hein? Fala sério. Eu acho praticamente muito feio. Parece um dinossauro com a boca no meio da barriga. Sei lá, uma coisa muito esquisita. E a chamada doença é a esquistossomose. Esse parasita causa essa doença que ocasiona lesões, inflamações e inchaço de órgãos como fígado, bexiga, pulmões ou intestinos, locais do organismo por onde os ovos das larvas passam ao se deslocar pelo sangue. Esquistossomo. Essas larvas adultas desse bicho aí podem se alojar nas correntes sanguíneas durante anos. E com o tempo, se os sintomas não forem tratados, podem ocorrer sangramentos fatais no intestino ou originar câncer na bexiga. A contaminação por essas larvas ocorre por meio da pele, quando as pessoas têm contato com o caramujo infectado ou se banhar em águas que haja presente desses hospedeiros. Vamos para a filária. Filária, causador da filariose.
que resulta no inchaço desproporcional de braços, pernas, seios ou áreas genitais. Isso ocorre porque a larva contraída pela picada de algumas espécies de mosquito ou mosca se instala nos vasos linfáticos, causando sérias inflamações. No estágio em que geram a infecção, esses parasitas podem atingir até 10 centímetros de comprimento. Segundo a Organização Mundial da Saúde, a OMS, cerca de 120 milhões de pessoas no mundo estão infectadas com a filária, dentre as quais 40 milhões sofrem com determinadas deformações físicas originadas pela doença. Trichúrias ou Trichúrias trichuri, vamos a ela. Parasita que habita o intestino grosso dos infectados e pode causar a doença chamada tricuríase. O verme pode chegar a 5 centímetros de comprimento e os principais sintomas são perda de peso, diarreia e a própria anemia. Volta aqui para mim um pouquinho. O pessoal fala às vezes muito da questão da anemia sem avaliar a ferritina no sangue, né? Porque ferro é uma coisa e os índices de ferritina são outras coisas que o médico precisa avaliar separadamente. E os quadros anêmicos são mais comuns também do que a gente imagina. E às vezes não é por conta de uma alimentação inadequada, às vezes a presença de determinados vermes pode ocasionar a anemia, como é o caso da trichúria. Vamos ao próximo slide, que fala mais algumas características da Trichúria trichuri. Vamos lá. Em casos mais severos pode ocorrer prolapso retal, que prolapso é uma manifestação, né? O prolapso é como se fosse um caroço, como se fosse uma substância purulenta, né? Como se fosse um calo. Prolapso retal e a condição em que as paredes do ânus ficam sobressalientes, como eu acabei de dizer. A principal forma de contrair esse parasita é feita pelo contato com fezes humanas contaminados com ovos. Aí mais um bicho feio, que é a lombriga, também muito mais comum do que a gente possa imaginar. Vamos ver o Facebook aqui se tem mais comentários. Não tem. Por enquanto não tem. Vamos dar continuidade à lombriga. É a infecção mais comum do mundo. Cerca de 1,5 bilhão de pessoas estão infectadas com lombriga. O que mais agrava a disseminação desse verme é a falta de saneamento básico, que faz com que afete principalmente regiões tropicais e subtropicais menos desenvolvidas, incluindo aqui e aí o nosso querido Brasil, que infelizmente ainda tem áreas de saneamento básico bastante prejudicadas. Embora ninguém esteja livre de contrair a ascaridíase, o nome da doença causada pela lombriga, tendo em vista que a contaminação acontece por alimentos vegetais que crescem em solos fertilizados com fezes humanas carregadas de ovos. E isso também é muito comum, né? Usar fezes humanas para adubar plantações. A maioria das contaminações pela lombriga é assintomática, ou seja, não tem sintomas. Não se tem sintomas, mas em alguns casos extremos pode ocasionar até a morte do hospedeiro, em função do bloqueio intestinal, já que as larvas podem alcançar até 30 centímetros de comprimento. O início da contaminação geralmente acontece no intestino, quando os ovos se tornam larvas e a partir daí se alastram por outros órgãos por meio da corrente sanguínea. Outro bicho feio, Ancylostoma duodenale. Olha só, cada bicho feio, fala sério. Esta larva está presente nas fezes humanas e o contato direto é a principal causa da contaminação. Ao contrário de grande parte dos parasitas, este invade o corpo das pessoas por intermédio dos folículos capilares ou pelas glândulas sudoríparas responsáveis pelo suor.
O próximo também é ancilostoma duodenale. Sintomas variam de dificuldades respiratórias e tosse quando a larva atinge o pulmão, dores abdominais e anemia. Olha aí de novo, a anemia, quando o órgão atingido é o intestino. O parasita pode atingir até 1 centímetro de comprimento na fase adulta quando habita o sistema digestivo. Regiões de clima quente e países menos desenvolvidos são os principais atingidos. A partir de agora, volta aqui para mim, Lucas, a partir de agora nós vamos responder algumas perguntas das associações de cada um desses bichos e da classe deles com determinadas patologias. Eu acho que isso vai esclarecer a grande parte das maiorias das perguntas feitas aqui pelo Face. A associação de algumas patologias e as doenças segundo a doutora Uda Clark. Pode passar esse aí vai demorar um pouquinho, vou deixar aí para vocês ou copiarem ou darem um pause no seu... quando assistirem pelo YouTube, dá para dar um pause, dá para copiar essa tela, mandar imprimir ou guardá-la como um arquivo JPEG, uma imagem importante. A enxaqueca, por exemplo, promovida pelos estrongiloides, a suficiência renal, né, como eu disse há pouco, aí pelas tênias, pelo Facilopsis busci, ancilostoma, fadiga crônica, a diabetes, principalmente pelo euritrema pancreático. Isso poucas pessoas acabam falando, que um parasita pode ser responsável pelo desenvolvimento da diabetes, por exemplo. Né, a neurocistercose, como a Taenia solium e a Cistercus celulose, a apendicite, que é o Oxyurius, a depressão, olhem só, triquinelas, ancilostoma e estrongiloides. A gente pode detectar tudo isso no nosso consultório por biorressonância e tratar inclusive depressão por conta disso. E o Alzheimer, que é também muito ocasionado por vírus, pelo herpes, né? Principalmente herpes vírus. Vamos para o trematódeos, por favor, Lucas. Parasitas trematódeos. Isso é um grupo, na verdade, de vermes, incluindo aí Facilopsis busci, Euritrema pancreaticum, que é o responsável pela diabetes, e o Clonorchis sinensis, que podem produzir distrofias musculares, cólicas e sangramentos. Quem perguntou foi a Aline aí sobre, acho que se não me engano, as questões de útero, né? Diabetes, Alzheimer e esclerose múltipla, quando atacam o cérebro, Alzheimer e esclerose múltipla, e imunossupressão, ou seja, queda do sistema imunológico, quando esses parasitas atingem o timo, que é uma glândula endócrina, que geralmente não se dá a atenção, mas elas são importantes por conta do sistema imunológico. Volta aqui para mim, por favor, o timo aqui, Lucas, por favor, o timo é chamada também a glândula da inocência, que é uma glândula que fica atrás do coração e que ela funciona normalmente na criança, sobretudo na fase mais pueril, e acaba se atrofiando quando o ser humano, tanto o menino quanto a menina, entram na adolescência, quando acabam aquele sonho infantil e começam a se adequar às nossas responsabilidades, à nossa vida, o que eu vim fazer aqui, o que eu estou fazendo aqui, etc. E acaba aquele contato mais cósmico, né, que em tudo é alegria, e aqui a pessoa começa a viver num mundo mais concreto, mais real. Aí essa glândula se contrai, né? Ela dizem que ela paralisa e se contrai. Na verdade, essa glândula também está ligada à espiritualidade, que junto com a pineal criam um eixo conhecido por poucos e que tem a ver também com a consciência espiritual. Quanto tempo nós temos, Lucas Trentini? 10 minutos, ótimo. Antes disso, eu quero dar novamente os nossos slides antes de terminar, tá? Vamos para o próximo, homeografia. O que é homeografia? Próximo slide. De acordo com a doutora Uda Clark, uma nova ciência, naquela época, né? Uma nova ciência está surgindo
que é o tratamento eletrônico analógico da homeopatia, que era o zapper que ela fazia e que volta aqui para mim, é o zapper que ela fazia, que é o zapper que nós fazíamos, né? Que nós fazemos até hoje. Porque tudo, para entender a biorressonância e a mecânica quântica, que é um tanto quanto complicado, eu costumo explicar para os pacientes que tudo tem uma frequência. Frequência, né? Você entra no rádio, você liga uma estação, vira lá o botãozinho, hoje não precisa virar, apertar um botão, mas o Dyer procura uma outra frequência e quando chega numa determinada frequência, aí sintoniza uma rádio. Você muda, ele busca uma outra sintonia e tem uma outra frequência e, portanto, outra rádio. Tudo no universo, absolutamente tudo no universo, de um prego até as estrelas, tudo é formado por átomos, moléculas, etc. Cada átomo, que não é a menor partícula existente da matéria, mas cada átomo tem um elétron que gira e esse movimento, e o núcleo também vibra, esse movimento eletrônico faz com que haja uma vibração. Essa vibração praticamente existe em tudo e existem equipamentos eletrônicos que medem esta vibração e os analógicos, como o aurameter, por exemplo, que é um medidor de aura, a gente percebe que tipo de frequência tem uma determinada pessoa e a gente tem vidros, frequências que a gente faz análise se aquela frequência dos vidros, dos estojos que a gente tem, se tem a mesma frequência no paciente. Se houver ressonância, aquela informação que eu tenho no vidro tem também no corpo do paciente. Se ficar neutro, é uma informação neutra, e se der dissonância fora do paciente, tem totalmente averso àquela informação. Toda frequência, toda emissão dos átomos praticamente tem uma assinatura eletrônica. Essa assinatura eletrônica hoje é medida e o zapper trabalha com isso. Geralmente, quando a gente trata de algum verme parasita, o que a gente faz? O estrongiloides, por exemplo, tem uma frequência X e a gente faz uma frequência Y sendo contrária à frequência do estrongiloides. A gente cria um ambiente inóspito àquele verme ou aquele parasita, ao protozoário, ao fungo e etc. Invertendo a frequência. O zapper faz isso? Faz, mas para fazer adequadamente, como eu disse desde o princípio, é importante você saber o que você está combatendo. É importante o chamado diagnóstico, entre aspas, o levantamento do que você precisa tratar. Agora sim, Lucas, vamos para o próximo slide, por gentileza. A homeografia. Então, a doutora Alda Clark, no segundo parágrafo, diz que tudo tem uma assinatura eletrônica de uma substância que pode ser transferida para garrafas, fazendo uma cópia de garrafa da substância original e que pode ser feita indefinidamente. Volta aqui para mim, Lucas. Essa assinatura da garrafa, essa assinatura da água, a gente faz com o Potentizer, né? Que você tem lá um banco de dados enormes, você pode capturar, inclusive fazer nosódium de alguns pacientes por intermédio de secreções, pode fazer produções de nosódium homeopáticas, você pode capturar determinados remédios, vermífugos e colocar numa água com um pouco de... Eu ponho água destilada, eu ponho prata coloidal e ainda ponho um pouquinho de conhaque, de 5 a 10%, só para a gente não perder essa informação da homeografia. Voltando, falando do zapper também no próximo slide. Volta aí, terceiro parágrafo. O zapper, que é um dispositivo pensado a pulsar baixa tensão da corrente DC através do corpo por intermédio de frequências específicas. A doutora Alda Clark disse que este dispositivo mata vírus, bactérias e parasitas, que é o zapper que ela usava e, portanto, é o mesmo equipamento que nós utilizamos em nossas clínicas atuais, né? Nós que fazemos o curso da Nova Ciência, né, do Instituto Bem, que são os patrocinadores do nosso programa, a gente tem contato com esses aparelhos, temos todos os tipos de
de contato com esse tipo de trabalho e é uma das coisas que a gente mais trabalha. Volta aqui para mim, Lucas. Alcione Puccinelli, se não me engano é isso, Puccinelli. Muito bom essas informações, precisamos estar ao par desse conhecimento. Obrigado, Alcione. Jussara Hel, que passou por uma amiga. Alcione Puccinelli, muita gratidão, adoro os seus programas, sempre são maravilhosos. E a Jussara Rec Vidal também está compartilhando o nosso link, pelo qual agradeço. Lucas, vamos passar nossos G6 antes de terminar o nosso programa de hoje, por gentileza? Então, para contato comigo, marcar consulta, dúvidas, informações, o 977192266, 977192266, 977192266, 11. Geralmente, por favor, manda em texto e, na medida do possível, se eu souber, se eu puder responder, estou à disposição. Para marcar consulta também esse mesmo número. Outro slide, por favor. Contato da Nova Ciência, como eu disse, módulo 22 e 23 de agosto, sobre câncer e as medicinas frequenciais. Eu recomendo a todos, será EAD por enquanto. Agora preciso pôr o óculos, você está muito longe. 95687-5835, 95687-5835 ou 3904-9832, 3904-9832, falar com a gracinha da Lauren. A Lauren realmente é uma gracinha. Outro, por favor. Loja virtual, né? Tem todos os equipamentos da Nova Ciência, loja jcbaldan.com.br, tem esses equipamentos que a gente falou aqui. Eu lancei uma linha de produtos fitoterápicos, que além, lá tem todas as formulações, eu não escondo nada das fórmulas que estão dos fitoterápicos, e além disso eu fiz um estudo que eu gosto bastante, a gente impregna frequências de aminoácidos e de outros produtos que fazem com que o produto fique cada vez mais efetivo. O próximo slide, Tretin. Recebi o site www.jcbaldan.com.br. Próximo slide, por gentileza. As mídias do YouTube, né, no Instagram, @jcbaldan.acupuntura, @jcbaldan.acupuntura. Tem muitas dicas lá de alimentos, de chás, do que cada alimento produz, para a saúde, etc. Tem muitas dicas bem interessantes lá. Este programa Salutes, quanto os demais, estão disponíveis em 2 canais do YouTube, João Carlos Baldan e Além de Agulhas. Esses 2 canais estão no YouTube, clica lá no sininho, se inscreve para dar audiência para os nossos canais, né? E também para que vocês possam receber as novidades de cada vídeo que a gente sobe. Tem mais? Acabaram, né, os vídeos? Eu quero lembrar a todos que nós estamos em breve para estrear na Com Brasil. Esse vídeo vai para a Com Brasil, este aqui, gravado, vai em um outro dia. E eu estou reivindicando para que a gente entre ao vivo, como eu disse. Na Com Brasil é o Brasil inteiro, em todo o território nacional. Pelo canal 3 da Claro, Claro e Embratel, canal 3. Pelo canal 28 pela Sky e Oi, e canal 239 pela Vivo e pela GVT. Olhem só, nós estamos ganhando categoria nacional. Canal 3, Claro, Embratel, canal 28 da Sky e Oi e canal 239 da Vivo GVT. Obrigado, Lucas. Tem mais um slide que eu gostaria de colocar, tem um link do YouTube em que tem um documentário da doutora Uda Clark, esse aí, ó, do YouTube, https youtube.b xxcxo7c, dá tempo de vocês copiarem. Tem uma entrevista, que é um documentário com a doutora Uda Clark, para quem quiser se aprofundar, vocês podem entrar nesse link do YouTube. O próximo slide são apenas meus contatos, meu Instagram, o YouTube, como eu já disse, a loja virtual, o site e o e-mail também. Não falei do e-mail. Aliás, precisa fazer um e-mail, viu, no GC, tá, Lucas, por gentileza? O e-mail é clinica@jcbaldan.com.br. Volta aqui para mim, por favor. A Cláudia Nogueira pergunta se pode tomar água ionizada. Pode tomar água ionizada, eu gosto.
só que ultimamente eu estou tomando com nitrogênio. Eu quero agradecer a todos pela participação, pela presença, pela assistência e estamos aqui na próxima sexta-feira, 14 horas por enquanto, tá? Um bom final de semana a todos, bom início de semana, boa semana e até sexta. Gratidão.